Olá a todos, eu sou o Eduardo e no último vídeo nós falamos sobre equipamento fotográfico e o que você precisa considerar para fazer uma escolha adequada e não desperdiçar dinheiro. Só que hoje nós vamos falar sobre o computador ideal para o fotógrafo. E será que o computador que você tem hoje é adequado para trabalhar com fotografia? Então ao longo deste vídeo vamos tratar deste assunto de forma muito objetiva. E tanto faz se é PC ou Mac, só que antes de falarmos no computador ideal, é necessário compreendermos a real importância que o computador tem para quem trabalha com fotografia, porque afinal de contas, quando trabalhamos com fotografia, não estamos lidando apenas com simples ficheiros. Nós estamos lidando com os sonhos e as memórias dos nossos clientes. E diferente da câmera fotográfica e principalmente da objetiva que faz toda a diferença, o computador não tem assim um impacto tão direto na qualidade da sua imagem, com exceção, é claro, do monitor. E se o seu monitor for de baixa qualidade ou estiver descalibrado, você poderá editar uma fotografia de uma forma e na hora de imprimir ou fazer um álbum, a fotografia poderá estar diferente daquela que você editou. E até bem pouco tempo atrás não se falava muito em computadores para fotógrafos, mas ultimamente este assunto tem vindo um pouco mais à tona e nós podemos encontrar bons conteúdos sobre os melhores computadores para edição na internet. E é justamente aqui que está o detalhe. O mundo da informática é extremamente amplo e complexo por causa da corrida incessante que os fabricantes têm para fazer a integração ideal entre os hardwares, que são os componentes físicos de uma máquina, e os softwares, que são os programas. Em termos de softwares, as coisas estão mais ou menos equilibradas, mas os hardwares estão mudando a todo instante, principalmente por causa da indústria gamer. E na nossa opinião, antes de avaliarmos se o computador A é melhor ou mais potente que o computador B, o mais importante é dirigir toda a nossa atenção possível para a segurança do nosso trabalho. E isso quer dizer que é fundamental que você tenha um disco apenas para a instalação do sistema operacional e dos demais programas, e pelo menos um disco extra onde você apenas guardará as suas fotografias. E o ideal seria a partir de 2 discos para aumentar a redundância e evitar que você perca as fotografias de alguém. E melhor ainda seria se o seu computador tivesse pelo menos um disco SSD para instalar o sistema operacional e os programas como o Lightroom e o Photoshop, por exemplo. E por que discos SSD? Por se tratar de um disco mais rápido do que aqueles HDs convencionais, e isso vai agilizar a performance do seu equipamento. E também existem os discos SSD do tipo M.2 com a chamada tecnologia VNAND, que possuem velocidade de leitura e escrita muito superiores em relação aos SSDs convencionais. Entretanto, o custo dos discos M.2 é muito elevado por enquanto. E o disco ideal para armazenar as fotografias das sessões é o HD convencional. Ele é mais lento do que os SSDs por se tratar de um disco mecânico, mas em contrapartida, o custo por gigabyte de armazenamento é muito menor e a probabilidade de recuperação dos ficheiros em caso de avaria é muito maior do que nos discos SSD. Agora que nós já vimos o que determina também a segurança dos nossos ficheiros, vamos avançar um pouco mais. Basicamente temos os portáteis e os desktops, que são os computadores de mesa. Os portáteis são muito cômodos por causa da mobilidade, uma vez que você pode levá-lo para onde quiser sem ocupar muito espaço. A maior limitação dos portáteis é que não temos muita margem de manobra para fazer upgrades nos componentes, e sem falar que um portátil topo de gama ainda tem um preço muito elevado. Por outro lado, com os computadores de mesa, nós podemos eventualmente substituir aos poucos um processador, uma placa gráfica, podemos também instalar mais unidades de disco, acrescentar memórias e por aí vai. E a grande vantagem deste sistema é que nós podemos personalizá-lo ao nosso gosto, de acordo com as nossas necessidades. Agora vamos falar um pouco de uma forma bem objetiva sobre os outros componentes de um computador e vamos começar pelo processador. O processador é responsável por realizar os cálculos de processamento de dados do seu sistema. Em regra, quanto maior for o número de núcleos, mais potente ele será. E os 2 principais fabricantes são a Intel, com os modelos de Core i3, Core i5, i7 e i9, e ainda temos a linha Extreme, que abrange os modelos do Core i7 e Core i9. E por outro lado também temos a AMD, com os modelos da linha Ryzen 3, 5, 7 e 9, e
o topo de gama deles, que é o Threadripper. E qualquer um desses é capaz de operar bem um sistema, mas o ideal seria escolher a partir do Core i5 da Intel ou do Ryzen 5 da AMD. Nós particularmente sempre utilizamos Intel por ter sido a marca de presença mais constante no mercado ao longo dos anos. O próximo componente é a placa gráfica, que é responsável por fazer o processamento da interface gráfica de todo o sistema. Alguns modelos de processadores já trazem embutido um processador gráfico, mas nós aqui estamos falando de uma placa dedicada apenas para isso. E os principais fabricantes de placas gráficas são a NVIDIA, com os modelos da gama GTX e as mais recentes gamas RTX, e temos ainda a AMD, que também fabrica placas gráficas a um custo mais em conta, com os modelos da gama Radeon. E como a variedade de placas gráficas é enorme, em regra geral, qualquer modelo de placa lançado depois de 2014 ou 2015 vai suprir muito bem as suas necessidades, tendo em conta que quanto mais memória ela tiver, melhor será o desempenho. E o nosso próximo componente é a memória RAM. A grosso modo de dizer, a memória RAM é responsável por acessar e executar as tarefas que você realiza no seu computador. Se o seu computador tiver 4 GB de RAM, você conseguirá editar imagens, mas a probabilidade do sistema ficar muito lento é elevada. Por isso, considere um mínimo de 8 GB, sendo que o ideal seria 16 ou até mesmo 32 para os sistemas mais exigentes. E existem diversos fabricantes com várias tecnologias e velocidades de latência, só que este assunto é um pouquinho mais complexo. E até agora nós já falamos em discos, processadores, placas gráficas, memória RAM, e nós precisamos de um lugar para interligar todos esses componentes, que é a placa-mãe ou a chamada motherboard. Repare bem que a placa-mãe deve ser compatível com o tipo de processador que você tiver e também com a tecnologia da memória RAM. Uma característica muito importante numa placa-mãe é que ela apresente um bom número de conexões para que você possa conectar vários discos, tanto internos quanto externos. E as principais marcas do mercado são a ASUS, a Gigabyte, a MSI e a ASRock. E para finalizar os componentes do computador, não podemos nos esquecer da fonte de alimentação, que deve ser atualmente um dos componentes mais negligenciados pela maioria das pessoas. A fonte é responsável por fornecer a corrente elétrica ideal para todo o seu sistema. Se ela for fraca ou de baixa qualidade, é muito provável que o consumo de eletricidade poderá disparar e você correrá o sério risco de literalmente queimar o seu sistema caso ocorra algum pico de tensão na rede. Agora que já temos uma ideia geral sobre os principais componentes, basta juntar tudo dentro de um gabinete, ligar os periféricos como o teclado, mouse e o monitor e estará tudo pronto. Porém, é necessário ter atenção ao bom funcionamento do sistema. Procure sempre utilizar softwares originais adquiridos junto ao fabricante para que possam receber as atualizações de forma correta e constante. E nós aqui não queremos entrar no mérito do que é certo ou do que é errado, mas a verdade é que a pirataria é crime em praticamente todos os países do mundo. E quando você usa um software pirateado, em alguns casos você terá que utilizar um keygen ou ativador, que é um programa utilizado para alterar a estrutura do registro do seu Windows ou o kernel do seu Mac. E em muitos casos, esses programas maliciosos podem deixar o seu sistema lento, instável e, o pior de tudo, poderá ainda deixar o seu computador vulnerável a ataques. Então, para concluirmos este vídeo, é fundamental que você mantenha o seu computador bem organizado para que você possa extrair o melhor rendimento possível, sem colocar em risco os trabalhos dos seus clientes. E se você ainda está no começo dessa jornada, é muito provável que o computador que você tenha hoje seja suficiente para você iniciar as suas atividades com segurança. E à medida em que seu fluxo de trabalho for aumentando, você poderá fazer um upgrade comprando os componentes aos poucos, sem ter que gastar muito dinheiro logo de uma vez. E no próprio site da Adobe, nós podemos encontrar também os requisitos mínimos para a instalação daqueles softwares. Agora,
Agora, tenha em mente que se o seu computador for um pouco mais antigo e se a sua câmera gerar arquivos muito grandes no formato RAW, você poderá ter alguma dificuldade ali na edição por causa de alguma lentidão do sistema. E se você ainda não fez o download gratuito do nosso e-book Como Fotografar Newborn, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E já agora, se inscreva também no canal e ative o sino de notificações. Fique bem e até a próxima!